Maravilhoso, meu Deus, maravilhoso Pai, aqui está o teu servo, Senhor. Meu Deus, traga, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Ó Deus, continue nos abençoando a sua igreja, em graça, em sabedoria, em conhecimento da sua palavra. Senhor, usa o teu servo, assim como o Senhor tem feito, em prol da tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. E nós faremos a leitura a partir do versículo 32. Veremos até o versículo 51. Mateus capítulo 24, 32 a 51, diz assim: a palavra da figueira, exortação, vigilância e a palavra do bom servo e do mal. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez e pedimos ao Senhor que ela nos oriente nesta noite, que ela fale poderosamente aos nossos corações, porque somos carentes, ó Deus, do teu poder e necessitados de entendermos a tua voz. Que nesta noite o Senhor fale conosco, em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos falando, então, Mateus capítulo 24, um capítulo muito difícil de interpretação, não é fácil, até porque por causa dele, por causa de más interpretações, nós temos, então, expectativas erradas sobre a vida de Jesus Cristo. Nós já vimos, então, falando sobre o princípio das dores, que não é o fim, que são apenas acontecimentos que já desde a ascensão de Cristo até a destruição do templo, os discípulos já passaram por aquela experiência de serem odiados,
de serem, de surgirem falsos cristos e falsos profetas. E então nós vemos Jesus advertindo então os seus servos, os seus discípulos, a que não se preocupem, porque ainda não é o fim, diz a palavra de Deus aí dos versículos de 1 até o versículo 14. Para isso o evangelho tem que ser pregado. E um texto que eu acabei citando várias vezes, mas não falei a referência, se encontra lá, você pode abrir comigo a sua Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, nós citamos várias vezes nas últimas pregações, mas não dissemos qual é a referência. Mateus, capítulo, 2 Pedro, capítulo 3. E você vai perceber que versículos 11 e 12, o Senhor vai falar por meio do apóstolo Pedro sobre a vinda dele, sobre a palavra que é a nossa lâmpada até o dia que se tornar dia claro. E essa é uma metáfora que Pedro usa para dizer que enquanto o dia não clareia, ou seja, enquanto Cristo não vem, nós temos a candeia, que é a palavra. Irmãos, se não é a palavra nos orientando, nós estamos perdidos. Então Pedro ele vai falar várias vezes sobre a importância da palavra de Deus. 2 Pedro, ele escreve somente com o objetivo de enfatizar o conhecimento que a palavra de Deus nos traz. E se você observar aí, 2 Pedro capítulo 3, versículos 11 e 12, ele vai falar aquilo que a gente vem falando, que vai colaborar com o que Jesus diz lá em Mateus 24, versículo 14. Observe aí, ele diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, está falando sobre a consumação, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Olha só, então ele está dizendo assim, tudo isso vai se desfazer, e nós então devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Olha que coisa interessante, quando nós vemos lá em Atos capítulo 20 e no versículo 28, Paulo diz que Deus comprou a igreja, o rebanho, com o seu próprio sangue. Ele está se referindo a Jesus, está chamando Jesus de Deus. Isso é uma defesa poderosa da divindade de Cristo, principalmente se você se deparar com a testemunha de Jeová. Jesus Cristo, ele é Deus. A igreja foi comprada com o sangue de Deus. E aqui ele está falando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Está chamando Jesus Cristo de Deus. Aquele que prometeu voltar foi Jesus. Então Pedro está dizendo que Jesus Cristo é Deus. E nós percebemos aqui que os cristãos devem esperar, mas não somente esperar, apressar o dia da vinda de Deus. E como isso é possível, irmãos? Não tem uma outra forma. Se a gente volta lá em Mateus, no capítulo 24, e o versículo 14, você vai observar que ele vai dizer isso: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O objetivo do evangelho é mostrar que há uma solução para o pecador, é verdade. É mostrar que o pecador que se mantém rebelde contra Deus não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, João 3,36. Mas também, irmãos, de maneira muito exultante, de maneira muito alegre, eu prego o evangelho porque eu aguardo o dia da vinda, ou a vinda do dia de Deus. Eu estou aguardando ansiosamente, eu quero que Jesus venha, então eu prego o evangelho. E Pedro não fala de outra forma, porque ele fala muito sobre a palavra, porque ele fala muito sobre os que pregam a palavra, e ele fala que nós esperamos esse dia acontecer, mas nós apressamos a vinda desse dia pregando o evangelho.
Então, queridos irmãos, o Evangelho vai ser pregado em todo o mundo, a todas as nações, a todas as pessoas, a todas as tribos, a todas as línguas, e então virá o fim. O fim virá, por quê? Porque o Senhor, o Pai, determinou isso. Virá porque Cristo prometeu que virá. Mas a nossa colaboração é pregar o Evangelho para que esse dia chegue logo. Eu não sei, esse dia não depende da minha pregação. Graças a Deus, porque se dependesse da minha e da sua pregação, Jesus não viria nunca, né? A gente ficaria nesse mundo ad eterno, ou seja, nunca mais a vida cessaria nesse planeta, a não ser que se consumisse por meio de causas ambientais ou nucleares. Não, mas o mundo não vai se acabar assim. O mundo vai se acabar pelo poder de Deus. Deus, ele vai desfazer desses elementos todos que a gente vê. Ele vai renovar essa terra. Novos céus e nova terra virão. Nós contemplaremos isso. Deus estará no meio do seu povo. A Nova Jerusalém virá do céu. E aí a grande questão, se a gente vai subir ou se o céu vai descer, não importa. O que importa é que nós estaremos eternamente com Deus. Deus vai estar no meio do seu povo. Essa é a nossa alegria. O Senhor virá. E nós precisamos, irmãos, com tanto entusiasmo, desejar do Senhor, porque a coroa da justiça está reservada para aqueles que amam a sua vida. Irmãos, será que nós preferimos as coroas desse mundo? Será que nós preferimos os benefícios que esse mundo nos oferece? Que não desejamos a vinda do Senhor? Não, nós devemos desejar a vinda do Senhor. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer os mestrados, os doutorados, aqueles que gostam de fazer, aqueles que querem estudar, aqueles que querem empreender alguma coisa, trocar até de carro. Não há nenhum problema nisso, nenhum mesmo. Mas nós não devemos viver ansiosos por essas coisas. Nós devemos ansiar e desejar, como diz 2 Pedro, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse tem que ser o nosso anseio. Talvez você diga, pastor, mas eu gostaria de me casar. Talvez eu gostaria de ter meu primeiro filho. Talvez eu gostaria de ter meu primeiro neto. Eu queria ver meus filhos formados. Jesus podia até voltar, mas eu queria ter o prazer de trocar de carro antes. Irmãos, a gente não pode viver com expectativa nas coisas dessa vida. Isso vai ter que surgir naturalmente. Não que a gente não deve se programar para isso também. Mas não deve estar nisso a nossa esperança. Não deve estar nisso o nosso anseio, mas na vida do Senhor. Então, ele vai falar também, o Senhor Jesus, dando continuidade, a partir do versículo 15, ele vai falar sobre a grande tribulação, e nós mostramos elementos bíblicos e históricos para defendermos que a grande tribulação começou. A grande tribulação começou no ano 70 da era cristã, quando então os romanos invadiram Jerusalém, derrubaram o templo, mataram judeus, mulheres devoraram seus próprios filhos, mulheres grávidas entraram em grande aflição. Nós falamos sobre isso aqui, nós demonstramos, inclusive, uma profecia dita lá em Deuteronômio, capítulo 28, triste, que até a mais dócil das mulheres devoraria o seu próprio filho. Olha só que situação triste. E isso aconteceu. Flávio José, um historiador judeu, ele relata o momento que um soldado entra no ano 70 perseguindo judeus cristãos e de repente ele se depara com uma mãe devorando o seu bebê. Aquela aflição que Jesus falou começou a acontecer. Não que ela não aconteça, porque tudo é muito cíclico na Bíblia. E nós percebemos, irmãos, que, por exemplo, quando você lê Apocalipse, a gente pensa numa leitura muito errada de Apocalipse. A gente faz uma leitura pensando que Apocalipse é linear, que tem início, meio e fim. Não, Apocalipse tem sessões, várias sessões
que tem a ver, você percebe algumas coisas que estão acontecendo na sessão, depois vão acontecer de novo em outra sessão, e a gente percebe que a história, principalmente a literatura apocalíptica, ela tem essa característica de ser linear, de ser circular, e não início, meio e fim. Não está acontecendo, depois vai acontecer isso. Não, é tudo muito cíclico, e a gente vai percebendo a história do povo de Deus, inclusive no Antigo Testamento. Então, queridos irmãos, Jesus ele diz aqui que aquela geração veria aqueles acontecimentos que Jesus faria. Nós explicamos que uma geração, principalmente contada pelo judeu, dura 40 anos aproximadamente. Então, se Jesus diz isso no ano 30, isso aconteceu exatamente 40 anos depois. Tanto os elementos contextuais, como por exemplo, a linguagem que Jesus usa, quando ele fala geração, ou seja, 40 anos, tanto os elementos históricos, como por exemplo o que Flávio Josefo, um judeu de dupla cidadania romano também, escreveu, assim como as profecias que foram ditas desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Essas coisas aconteceram. Então é importante que a gente perceba que a Bíblia ela não usa textos isolados, ela se complementa, ela se completa, e nós precisamos acreditar dessa maneira. Então Jesus ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, sobre aqueles eventos que nós então já falamos. Quando ele chega aqui no versículo 32, ele vai falar a parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância. Veja que a parábola dura somente um versículo. Eu acho muito interessante, porque Jesus, ele na verdade, a ideia dele aqui seria o seguinte: olha, veja como acontece com a figueira. Porque quando ele conta uma parábola, ele conta uma história muito completa, né? Ele conta uma história que talvez já tenha acontecido, ele conta uma história que seja criada para expressar uma verdade, e aqui ele usa somente um versículo. Ele poderia ter dito assim: olha, veja como acontece com a figueira. Não, ele diz assim: aprender depois a parábola da figueira. A ideia que ele está dizendo isso para que os discípulos tenham em mente que é importante eles virem os sintomas dos acontecimentos que Jesus falava. E de antemão, eu queria dizer uma coisa muito interessante. Esse texto ele é um texto muito difícil de interpretar por dois aspectos. Primeiro, porque Jesus ele começa com uma argumentação do versículo 32, nessa parte que nós estamos estudando agora, né, estamos vendo agora, e ele vai até o versículo 35. Ele está falando dos acontecimentos que ainda viriam no início da grande tribulação. E ele faz uma quebra temporal, ou seja, uma quebra de tempo, que ele vai lá para o final, para o dia da vinda do Filho do Homem. Só para a gente prestar bem atenção nessa distinção. Só uma coisa muito interessante. Jesus está falando uma narrativa. O Evangelho é uma narrativa. São fatos, então, na narrativa você tem início, meio e fim. Por exemplo, a narrativa vai dizer que Jesus nasceu, ele foi perseguido por Herodes, Jesus esteve no templo pregando para os doutores, Jesus cresceu, ele foi batizado por João. Então isso é a parte narrativa do Evangelho. Aqui nós temos a parte que a gente chama de normativa, ou seja, de ensinamento. Então, quando você aprende um pouco, isso não é muito importante para a gente saber exatamente, mas uma disciplina chamada hermenêutica. A hermenêutica diz que é a arte da interpretação da Bíblia, né? Não só da Bíblia, o direito também tem a hermenêutica, como interpretar a mensagem, como interpretar um texto, a intenção de quem escreveu. A hermenêutica vai dizer que quando chega numa normativa, você tem ensinamentos. Você tem parte doutrinária, você tem a proposição de quem fala. Então tudo isso tem a ver com a ideia da hermenêutica. Então o que é hermenêutica? A hermenêutica é a arte de interpretar um texto, uma mensagem. No caso da Bíblia, interpretar um texto bíblico. Por exemplo, você interpreta Atos dos Apóstolos de uma forma, você vai interpretar 1 Coríntios de outra. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos é um texto narrativo e 1 Coríntios é um texto normativo. E qualquer outra carta tem ensinamentos
doutrinários. Atos tem? Alguns. Mas o objetivo de Atos é o qual? Mostrar como a igreja se comportou. Basicamente. E nesse texto, então, Jesus ele entra nessa parte normativa, e aí agora ele sai dessa ideia de linear significa linear, ou seja, numa linha, algo que você começa, tem um meio e tem um fim. Jesus sai disso e entra na parte que é uma característica oriental, que é contar histórias cheias de círculos, de figuras. Então Jesus, ele fala sobre a vida do Filho do Homem, depois ele vai falar dos acontecimentos da grande tribulação, depois ele volta para a vida do Filho do Homem, depois ele vai falar de novo sobre os acontecimentos da grande tribulação, depois ele volta de novo para a vida do Filho do Homem. Então fica assim, meio circular, né? Ele fica, vai e volta, sempre ele vai voltando nos mesmos assuntos. Uma vez eu tive uma avaliação no seminário de como pregar um texto para um oriental. Não é fácil. Não é fácil você pregar uma mensagem para o japonês, porque a nossa mensagem geralmente é início, meio e fim. E você vai pregar para um indiano, por exemplo, se você pregar início, meio e fim, ele vai parar e vai pensar, não sei o que você quer dizer. Mas se você começa a mostrar muitas figuras, aí você conta uma história para dizer uma determinada verdade, depois você vai lá e conta outra história para dizer a mesma verdade, depois você conta outra história para dizer a mesma verdade, você usa várias histórias para contar uma mesma coisa. E é isso que Jesus faz. Jesus é judeu, e ele fala uma linguagem para o judeu entender. Então a gente percebe que ele está falando sobre a grande tribulação, depois sobre o último dia, que é a vida de Cristo, depois ele volta para a grande tribulação, depois ele vai falar de novo da vida do Filho do Homem. Você vai perceber isso a partir do versículo 36, tá? Que ele vai fazer justamente essa quebra temporal. Mas a respeito daquele dia, veja que ele já está se referindo o dia da vida do Filho do Homem. Então vamos voltar um pouco, só para a gente perceber que há um problema de interpretação desse texto por parte de muitos pregadores, infelizmente, irmãos. É muito triste, seria tão bom que todo mundo interpretasse o texto da melhor maneira, da maneira mais fiel. E a gente percebe que mais de 90% dos pregadores brasileiros, eles gostam de pregar em textos narrativos. Por quê? Porque é muito mais fácil pregar. Quando chega num texto como esse, o cidadão quer pegar esse texto, que é um texto que tem um ponto de vista oriental, que Jesus ele vai falando várias figuras. Você vai perceber no capítulo 25 que ele vai contar 3 parábolas do juízo, e essas 3 parábolas do juízo querem dizer a mesma coisa, mas são parábolas que são histórias contadas para dizer a mesma verdade. Então é importante que a gente entenda isso, e você vai perceber então que ele vai fazer essa quebra temporal. Veja a partir do versículo 33, ele vai dizer o seguinte: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ele está falando estas. O português e o grego são muito parecidos nisso. Quando você está falando de coisas que estão mais próximas, você fala esta. Se eu disser, por exemplo, esta camisa, eu estou dizendo a camisa que eu estou vestindo. Mas se eu disser essa camisa, eu não estou dizendo a minha, estou falando de qualquer outra camisa. Então é uma camisa que não está em mim, que não está próxima. E Jesus, justamente, ele vai dizer: quando vocês então verem todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Olha só, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a perseguição romana aos judeus. Quer ver mais uma coisa? Versículo 34: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Vê que ele usa as expressões esta e isto, ou seja, ele está falando das primeiras coisas, das coisas mais próximas daquele tempo, que era o início da grande tribulação. Se você estiver entendendo, beleza. Se não tiver, depois a gente pode tirar dúvidas sobre isso. Vários irmãos me procuram para falar que entenderam, para tirar alguma dúvida do que ficou da mensagem. Então, inicialmente a gente está falando das coisas que primeiro virão. Estas e isto. Você vai perceber justamente no versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que tudo isto aconteça. Então Jesus está dizendo que aquela geração viria todas aquelas coisas que ele falou, todas aquelas coisas que ele disse antes, e ele está se referindo primeiro à grande tribulação. Aí ele vai dizer no versículo 35 que isso é geral, esse é um princípio geral sobre a Escritura: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso é geral, isso valeu para aquele dia e vale para hoje. Agora nós vemos a quebra temporal. Jesus sai dos dias imediatos, dos anos próximos, para o final, para o último dia da história da humanidade. Ele parte para o último momento da existência na terra. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui nós temos dois problemas de interpretação. Primeiro problema de interpretação desse versículo 36 está na tentativa de explicar a humilhação de Cristo. Quando eu falo problema, eu estou dizendo que é um erro, estou dizendo que é um problema, que é uma dificuldade de interpretar. Porque Jesus, ele abriu mão da sua glória, abriu mão de muitos aspectos do seu poder e se humilhou. Então, possivelmente, a ideia é que naquele momento Jesus não sabia daquilo. A segunda possibilidade de interpretação desse versículo é que Jesus, de fato, até hoje, não sabe qual é o dia e a hora que ele virá. Então são duas interpretações que não deixam o texto haver navios. Não, são coerentes. Por quê? Porque Jesus, ele repete essa expressão em Atos 1:7, que também Cristo estava entre os homens, mas com uma diferença. Jesus, quando ele ressuscita com um corpo glorificado. E quando Jesus está perto de morrer, ele diz: glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E segundo, principalmente um servo de Deus chamado David Martin Lloyd Jones, um dos principais puritanos do século XX, Martin Lloyd Jones, ele diz que a glorificação de Cristo começa com a sua ressurreição, porque ali ele tem um corpo glorificado. Então, Jesus entre os homens estaria com um corpo já glorificado, mas ainda assim não sabia de tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, eu não tenho nenhum problema em dizer que Jesus se humilhou e não sabia de nada, né? Enquanto o homem que depois que ele foi para o céu, depois que ele já sabia de todas as coisas, ele reaveu todos os seus atributos divinos, e então ele haveria de saber quando ele fosse glorificado. Mas se eu entendo que Jesus é glorificado quando ele ressuscita, então em João 17 vai dizer isso. Em Atos capítulo 1, versículo 7, Jesus, ele ainda não sabia. Não vos compete conhecer cronos ou kairos, tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, ainda glorificado, Jesus não saberia qual seria o dia da sua vinda. E alguns vão dizer que até hoje ele não sabe. Estranho, né? É difícil acreditar nisso. Mas isso não tira a originalidade do texto e da verdade que o texto diz. Ou Jesus sabe o dia e a hora que ele vai voltar, ele não sabe, tanto faz. Ele mesmo disse isso, que não compete a ninguém saber as coisas que o Pai sabe. E aqui nesse texto ele disse que somente o Pai sabe a hora que ele vai voltar. Não haveria nenhum problema com isso. O importante, o que nós precisamos saber é: Jesus faz uma diferenciação entre dois tempos. Os dias que aconteceriam aqueles momentos de sofrimento para o judeu,
e também assim como a vinda dele, né? Então ele faz essa diferenciação. E veja, irmãos, algo que nós precisamos entender, a palavra de Deus é real, é verdadeira. Isso nós precisamos ter certeza, toda a convicção. Ela tem muitas características muito importantes. Ela é divina, ela é inspirada por Deus, ela é útil, ela é inerrante, ela é atemporal, ou seja, ela não se limita a um tempo só. A palavra de Deus é uma palavra eterna, e nós vemos vários textos que vão dizer sobre isso. Agora nós precisamos, irmãos, crer nessa palavra e nos alegrarmos com ela, porque é o seguinte, porque os sinais, as profecias, as orientações de Cristo, elas estão se cumprindo, e nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, viver de uma forma que, como se nada nos fosse orientado. Eu falei sobre um livro de Flávio José, que ele fala a guerras do povo judeu, e quando ele diz isso no livro, ele fala que muitos cristãos foram salvos porque se lembraram dessas palavras de Jesus, e eles fugiram para uma cidade que ficava nas montanhas chamada Pela. Ali há registro de muitos cristãos no ano 70 depois de Cristo foram salvos, porque se esconderam, foram para as montanhas, como o Senhor Jesus falou. E ali então o exército romano não subiu para perseguir os cristãos. Então, irmãos, nós podemos também seguir as orientações que o Mestre nos dá na sua palavra. Nós temos que fazer isso. Nós precisamos estar atentos, vigilantes, como ele mesmo vai dizer aqui nesse texto. E ele vai trazer os dias de Noé. A pregação de Noé foi uma pregação negligenciada, ridicularizada. Noé disse que ia cair chuva do céu. Noé construiu uma arca no alto de um monte, onde as águas comumente não chegariam até ali. Então, primeiro, não chovia. Segundo, para que construir um barco e deixar em cima de um monte? E Noé construiu esse grande barco. E diz o texto que as águas passaram do mais alto monte cerca de 5 metros. Uma coisa absurda. Nunca tinha chovido na terra. E pregar sobre a vinda de Cristo parece coisa absurda, inclusive para muitos cristãos. Nós, irmãos, estamos esquecendo, ou nós estamos fazendo de conta que isso não é verdade. Nós estamos vendo a iniquidade aumentando, nós estamos vendo o amor esfriando, nós estamos vendo a fé sendo esquecida, abandonada, e nós fingimos que nada está acontecendo. Queridos irmãos, nós precisamos ficar atentos. Jesus, quando ele usa a figueira como exemplo, ele está pensando numa figueira que não era irrigada com métodos artificiais, não. Ele está olhando para os tempos. A figueira, ela perde suas folhas. Nós explicamos isso no passado, né? Alguns textos atrás, quando Jesus se depara com a figueira ali próximo a Betânia, e ele se depara com a figueira, e ela estava cheia de folhas, num tempo que era para ela estar com poucas folhas e cheia de frutos. Então ela estava vistosa, mas infrutífera, né? Isso é o que acontece com muitos crentes, que são vistosos, mas são infrutíferos. Muitos crentes vivem de aparência, mas não têm frutos. E Jesus então ele fala de um tempo em que a figueira ela renova suas folhas, ela começa a rebrotar, e aí ele diz: olha, então quando a figueira começar a dar esses sinais, então você sabe que está perto do verão. Da mesma maneira, Jesus vai falar sobre os sintomas daqueles dias e os sintomas desses dias.
Jesus está voltando. E nós vemos a Escritura dizer. E a maior evidência não são as guerras. A maior evidência não é o crescimento da homossexualidade. Não é isso. A maior evidência é o esfriamento da fé. É o abandono da fé. É quando nós achamos qualquer coisa mais interessante que cultuar. Essa é a principal característica antes do homem da iniquidade. A apostasia, o abandono da fé. E nós vemos Paulo dizer lá em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Como nós vimos na semana passada. Então veja o que Jesus vai dizer aí. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 24. E os versículos 38 em diante. Ele vai dizer versículo 37, pois assim como foi no dia de Noé, também será a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos irmãos, se você voltar um pouco lá em Gênesis, se nós voltarmos um pouco lá em Gênesis, capítulo 6, os versículos de 5 a 9, a gente vai ver como vivia aquela geração, a geração de Noé. Gênesis capítulo 6, 5 a 9, você vai perceber, a palavra de Deus diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, isso tudo aqui é importante para mostrar como as civilizações vão proceder após o dilúvio, principalmente falando sobre os filhos de Noé. Então, queridos irmãos, nós vemos que Deus havia se chateado. Deus estava irado com aquela geração. A maldade tinha aumentado, e diz o texto que continuamente, ou seja, o mal ia crescendo em quantidade e em qualidade. E diz que Deus ele colocou o propósito: farei desaparecer da face da terra o homem que criou. Quando nós olhamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, ele vai dizer que comiam, que bebiam, que casavam-se, que davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E a arca aponta para um evento muito maior, irmãos. A arca aponta para a salvação em Cristo. A arca é um tipo de Cristo, ou seja, é uma representação do Velho Testamento da obra de Cristo. Na arca houve salvação naqueles dias da destruição, do juízo de Deus. E em Cristo a salvação da destruição e do juízo de Deus. Somente em Cristo. Por isso, queridos irmãos, o versículo 39 vai dizer: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Vai ser da mesma maneira. As pessoas celebram, as pessoas curtem, as pessoas se dão aos prazeres, mas o Filho do Homem virá. E o versículo 44 diz: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. E ele vai falar de uma outra parte do texto que é difícil de interpretar, quando ele diz aí: estarão, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro.
duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia, nem em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Qual é o problema de interpretação aqui? A percepção de arrebatamento nesse texto. Muitos servos de Deus acreditam que Jesus está voltando naquela parte que fala sobre a morte de várias pessoas pelo Império Romano. Eu acho muito difícil, porque parece que há uma sequência muito lógica da vida do Filho do Homem. Alguns vão dizer que isso aqui é um arrebatamento. Só que a perspectiva do arrebatamento não é uma perspectiva secreta, é visível. Todo olho verá quando Cristo vir. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então a perspectiva é visível, quando a palavra de Deus diz. Porém, aqui pode ser a ideia de que seja o Império Romano, pode ser a ideia de que seja o arrebatamento, mas no final das contas, o que nós entendemos do texto aqui, os anjos virão e vão separar os que são de Cristo e os que não são. Então, de uma forma ou de outra vai ter separação. De uma forma ou de outra, alguém pode ser levado para o inferno e outro ficar. Ou alguém pode ser levado para o céu e outro ficar. Mas o que nós entendemos biblicamente é que haverá separação. Os anjos do Senhor virão e separarão aqueles que são dele. Nós vimos isso quando nós meditamos sobre a vida do Filho do Homem. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, haverá separação. O fato é, o Senhor vai separar, o Senhor conhece aqueles que são dele. E então haverá uma diferenciação dos que servem e dos que não servem, dos que são salvos e dos que não são salvos, do joio que há no mundo e do trigo que há no mundo. A gente diz que o joio e o trigo é o que está dentro da igreja, no mundo. Tem joio dentro da igreja, viu? Tem joio dentro da igreja, tem joio no mundo, tem trigo dentro da igreja, tem trigo dentro do mundo também, né? Então, quando o Senhor fala, é sobre o trigo e o joio no mundo, né? Mas tem dentro da igreja também, mas o texto não quer falar de dentro da igreja, não. Até parece que quando a gente fala que tem joio e trigo dentro da igreja, a gente já começa a pensar com as pessoas: fulano é joio, fulano é trigo, fulano é joio, fulano também é joio, fulano é trigo, fulano é joio, fulana, joio com certeza. Fulano, tem hora que ele é joio, tem hora que ele é trigo. Então parece que essa diferenciação cabe a nós, e não cabe. Não cabe. Para quem gosta de fazer isso, eu quero dizer para vocês que você está completamente errado. Porque quem vai fazer isso são os anjos do Senhor. Ele fala. O que mais, irmãos, nós precisamos saber desse texto? Finalmente, quando ele fala sobre a parábola do bom servo e do mau servo, ele vai mostrar que parece que ele está falando de todos os servos, mas a princípio nós vemos que são pessoas que são responsáveis, são despenseiros, responsáveis de alimentar os outros servos. Possivelmente esteja falando sobre nós, os líderes, os pastores, as pessoas que estão à frente do povo. Você vai perceber isso. Diz assim, versículo 45, para a gente encerrar. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe,
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, ao que parece, ele está falando daqueles que têm a responsabilidade de apacentar o rebanho ou alimentar o rebanho, alimentar com servos. Então veja que ele não é um servo superior, ele é conservo. Conservo significa que tem a mesma importância. Não é porque prega é mais importante, não. Às vezes a gente vê pessoas se apoderando, né, ou se apropriando da função de líder, não para ser servo, mas para ser servido. Quer ter primazia, quer habitar mais forte. E na verdade, irmãos, não há uma diferença em termos de importância. Há uma responsabilidade maior, né? Então ele está dizendo que um servo que vai lá e sustenta os seus conservos, que se responsabiliza com os seus conservos e cuida deles, enquanto o outro deixa os seus conservos com fome e vai se juntar com ébrios, com pecadores, com pessoas para maltratarem os outros e para viver conforme ele acha. Meu Senhor está demorando. Então, irmãos, todos nós precisamos nos santificar, todos nós precisamos cuidar da nossa vida. Quando Paulo chama os vistos que estão em Éfeso até Mileto, ele diz: atentai por vocês mesmos, por vós mesmos e pela igreja de Cristo. Ou seja, atendei, cuide de vocês mesmos espiritualmente e da igreja de Cristo espiritualmente. Então, quando eu meditava nesse texto, eu refletia muito sobre a minha vida. Tem que refletir, né? A pregação expositiva faz isso para a gente. Coisa chata ficar ouvindo o texto na sequência. Parece que o pastor não ora, porque se ele tem que pregar o texto na sequência, ele está orando para Deus revelar a ele que ele tem que pregar. Engano seu. O pregador tem que pregar toda a Escritura. E não é um falso Espírito Santo que diz isso, não. É o Espírito Santo que diz isso. Toda a Escritura é útil. Então vai chegar a hora que eu vou apanhar. Eu estou pregando e estou apanhando. O que muitos fazem eles se aproveitam de um texto que talvez eles tenham uma facilidadezinha maior, e aí eles usam aquele texto para bater nos outros. Por quê? Porque ali ele está indo bem. Então ele nunca vai escolher texto que vai se lapidar. Mas com a pregação expositiva não. Com a pregação expositiva nós somos responsabilizados, nós apoiamos. E como líderes nós devemos cuidar do rebanho de Deus e alimentá-lo a seu tempo. Então esse pensamento pequeno, que no Brasil, inclusive nas igrejas presbiterianas, que a pregação expositiva é uma coisa tão antiga que os apóstolos pregavam, Jesus pregava, os reformadores pregavam, é que no Brasil chegou um dia desse. Porque todo mundo quer pregar tematicamente, não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, apenas com o tema que ele quer trazer. Mas a pregação expositiva humilha o pregador e mostra para ele o quanto ele está errado e o que ele precisa mudar. Então não existe, irmãos, outra forma de pregação tão honesta quanto a pregação expositiva. Ela é honesta, porque ninguém se livra do Senhor. Porque todos nós apanhamos com ela, todos nós aprendemos com ela. Então eu gostaria de finalizar nossa meditação falando justamente sobre o reino que anuncia o fim e os sinais que o fim dará. Primeiro, queridos irmãos, nós vemos com esses versículos que nós ouvimos nessa noite a veracidade e a fidelidade da palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Ela é verdadeira. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se nós estivermos na palavra, nós somos beneficiados com o compromisso que ele tem em cumprir sua palavra. Às vezes a gente canta tanta música aí que Deus é fiel, tu és fiel, Senhor, tu és fiel a mim. Deus não é fiel a mim, ele é fiel a ele.
E se nós nos apropriamos de sua palavra, cremos nela e andamos em obediência, a fidelidade de Deus chega até nós. Nós cantamos a versão do hino: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Outra versão diz: fiel a mim. Não, fiel assim. Ele é fiel a Ele mesmo, diz a sua palavra. E se nós cremos na palavra, e se nós buscamos a Deus na palavra, e tentamos de todas as formas obedecer a sua palavra, a palavra de Deus traz a nós as bênçãos da fidelidade a Deus, porque Deus faz a parte dele, e Ele é fiel. Então, a veracidade e a fidelidade da palavra de Deus. Segunda lição muito importante que nós temos nesses versículos que nós lemos, é que os dias da vida do Senhor serão dias de trevas morais. Quando a gente fala isso, a gente olha lá para os dias de Noé e vê que Deus está virado naquela geração. E Jesus diz que a semelhança do acontecimento vai ser com a mesma surpresa, mas o rigor do acontecimento vai ser maior do que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Porque o Senhor diz que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra naquele dia. No dia do juízo de Deus, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi muito inferior ao que acontecerá com essa geração. Os dias de Sodoma e Gomorra eram dias de grande moralidade sexual, mas o rigor do juízo que Deus trará vai ser muito maior do que o rigor do juízo com Sodoma e Gomorra. Queridos irmãos, nós estava vendo um vídeo hoje, uma reportagem, falando de plantação de maconha nas universidades federais. É ilegal. E além disso, as cenas que nós vemos nos dias atuais, eu não sei quem teve acesso às cenas da manifestação no Chile, mas tem cenas de sexo explícito, imoralidade, homossexualidade na rua, às claras. É isso que eles querem fazer no Brasil. Os dias da vinda do Senhor serão dias de trevas morais. Você vê o que Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta. Paulo alerta demais Timóteo sobre como serão os homens nos últimos tempos. Você vai perceber que Paulo vai falar tanto em capítulo 3, a partir do versículo 1, quanto em capítulo 4, versículos 3 e 4. A imoralidade é muito grande. Isso é o que tem acontecido e isso vai piorar. E nós temos, irmãos, que orar e que lutar contra essas coisas. Nós não podemos nos conformar com isso. Ele vai dizer: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfabulados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desse, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Ele vai dizer: olha, os últimos dias serão assim. Veja capítulo 4, 3 e 4 que Paulo fala: pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas.
ele fala de problemas fora da igreja, que alguns também acontecem na igreja, mas ele vai falar de problemas dentro da igreja, pessoas que se entregam a fábulas, que não suportam a verdade, não querem saber da doutrina. E no capítulo 4 de 1 Timóteo, versículos de 1 a 3, vai perceber Paulo também falando: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade. Os homens abandonam a verdade por pontos. Eles abandonam a verdade. Primeiro, nós atestamos a veracidade da fidelidade da palavra de Deus. Nós entendemos que a vida do Senhor, os dias da vida do Senhor serão dias de trevas morais. Terceiro, os servos do Senhor se mantêm em vigilância e fidelidade, alegres e esperançosos, aquilo que a gente falou no início. E quarto, a separação será feita no último dia. O Senhor conhece aqueles que são seus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós façamos a nossa parte enquanto servos do Senhor, que nós amemos a sua vida, que nós preguemos o seu Evangelho e que nós lutemos para não desfalecermos moralmente. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos fortaleça, porque Deus trará juízo a esse mundo e o rigor vai ser muito maior do que aconteceu com o Sodoma e Gomorra. Nós temos que alertar as pessoas que nós conhecemos, nós temos que pregar aos perdidos, nós temos que avisar as pessoas que nós dizemos que amamos. Elas estão em perigo, elas estão debaixo da ira de Deus, e nós precisamos dizer isso a elas. Elas devem se arrepender, elas devem procurar andar conforme a orientação do Senhor em sua palavra, elas devem humilhadas, elas devem reconhecer o tempo da oportunidade que é hoje, porque os portões da graça fecharão, e quando isso acontecer, virá o juízo, não haverá mais tempo. A nós que somos cristãos, irmãos, nós precisamos viver vigilantes em oração e em busca constante da piedade. Nós devemos buscar o Senhor, como diz a palavra de Deus: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Nós devemos buscar a Deus, arrependidos, humilhados, nos enchermos do Senhor e lutar contra a seta de Satanás contra nós. O culto é muito chato. Chato é você que não quer cultuar a Deus. Nós devemos nos humilhar perante o Senhor, ouvir a sua voz, arrependidos, voltarmos para Ele, olhar onde caímos e com pressa voltarmos ao Senhor, como diz sua palavra, e viver como diz o livro 114, peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar, ou seja, elas não vão esconder o Salvador, pois Cristo é luz que nunca se apaga e tem ao seu lado sempre hei de andar. A luz bendita me vai guiando no meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, possuo o gozo da salvação. Vamos cantar esse hino de número 114, Brilho Celeste. Obrigado, nosso irmão do louvor, por nos ajudar.
Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos conduz até a nação. Pai, por mais que em nossos dias a gente não se alinhe muito com as coisas do céu, o Senhor que começou a boa obra de completar essa obra em nossas vidas. E nós acreditamos nisso, Pai. Pedimos ao Senhor Deus que esteja operando em nós, para a glória e para o louvor do teu nome, que possamos viver para te glorificar, para te servir, para te adorar, para testemunhar, apressando a vinda do dia de Deus. Nós desejamos, Senhor, a tua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, diz a tua palavra. Então, Senhor, nós queremos que o Senhor venha. O Espírito e a noiva dizem: vem. Porque nós já não aguentamos mais esse mundo, Senhor. Nós já não aguentamos mais os nossos pecados, ó Pai. Então nós desejamos que o Senhor venha para nos resgatar. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Agora receba a bênção e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, orar silenciosamente. Não se esqueça, terça-feira nós temos estudo e oração. Venha orar conosco, certamente Deus vai abençoar você.